Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Então, livro Sinal Verde, capítulo 26, Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, é com esse sentimento, Senhor, de busca da felicidade, mas a felicidade interior, a felicidade da nossa comunidade, não só da própria felicidade, é que iniciamos mais uma vez, um estudo do Evangelho para que possamos estar cada vez mais próximos do teu amor, do teu entendimento, das suas lições. Que Jesus, os amigos espirituais do Centro Espírita de Francisco de Assis possam nos envolver neste momento, para que o nosso estudo seja de qualidade, de acordo com a sua expectativa. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Então, vamos. Então, vamos, né, mais uma vez, dar continuidade a esse nosso estudo do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita e baseada no estudo do Miudinho do Uberaba, seguindo sempre essa metodologia de estudo dele, né, que é de forma pormenorizada, sem pressa. Então, sem pressa que nós vamos repetir, vamos dar continuidade hoje ao mesmo versículo que estava na semana passada, que é o Mateus, capítulo 16, versículo 19, né? Então, a gente explica só um pequeno resumo. Jesus estava tendo um diálogo com os discípulos de forma mais íntima com todos eles. Mas no versículo daqui para frente, ele vai concentrar mais na pessoa de Pedro. Então, como se Jesus estivesse passando para Pedro uma missão, dando para ele, né, até por isso que a Igreja Católica entende que Pedro foi o primeiro Papa, que ele passa a exercer ali um posto de liderança que pode ser até que no princípio os discípulos não tenham entendido muito isso, mas ao longo do tempo, Pedro foi se manifestando, foi crescendo, além dele ter aquela liderança, ele também foi desenvolvendo uma liderança, né? Através do quê? Das ações dele diárias, do que ele fazia, que tinha essa autoridade moral sobre os outros discípulos. E Jesus vai colocar essa responsabilidade quando ele vai dizer aí no versículo 19, ó, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado dos céus. Então a gente vai entendendo aos poucos o versículo, porque a liderança é realmente, como o Aloysio fala, uma consequência. Ela foi conquistada por Pedro. Não foi só que deu e ele, né, não ficou sentado ali na fama. Não é porque, né, a história das chaves, não é porque Jesus deu as chaves a Pedro que ele se tornou líder. A liderança é a consequência que das qualidades que ele tinha, das virtudes, da forma que ele agia, de como ele atendia. E aí o Aloysio lembra que o reino dos céus, o que que é? A gente já estudou anteriormente, que é um estado de espírito. Um estado, embora seja um estado, ele é permanente. É quando a alma se encontra em paz, né? Quando ela está plena. Então, e não é fora, o reino de Deus é dentro. Então, muitas vezes a gente confunde isso, né? E na época eles também confundiam. Então, quando você tem uma estrutura psicoemocional que vai te dar essa tranquilidade, esse equilíbrio emocional.
que é muito longe da gente conseguir, né, Neuza? Não é uma coisa fácil, né? Ao A longo da gente vida. consegue até em alguns É, momentos, né? Mas esse estado pleno o tempo todo, é, aí é só mesmo com muita conquista, né? E é interessante a gente observar assim, que é uma conquista do espírito, né? É uma consequência. Então, que às vezes a nossa deficiência é querer tudo pronto e rápido, né? verdade. Essa liderança do Pedro foi o quê? É uma conquista, foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente na medida que ele recebia os ensinamentos e conseguia ir colocando aquilo, né, na prática diária. Com Até mesmo certeza. dentro da função de ser um pescador, né, ele estava acostumado a ter um contato grande com a natureza e um aspecto de disciplina, de entender tudo aquilo que a natureza oferecia a ele, né? Eu acho que é um grande exemplo para nós também, que a gente tem que ser mais observador em relação às coisas que o mundo oferece para a gente. E, porque Pedro foi uma mistura disso, né? Ele recebia aqueles ensinamentos convivendo direto com Cristo, mas na vida prática dele também, ele tinha esse olhar para o todo, né? É E é bonito isso. muito interessante que ele fala que naquela época, para eles, era mais fácil, porque eles tinham a natureza, eles viviam ali. E tudo para eles vinha do céu, tinha essa gratidão por tudo que vem, era Deus que mandava. E a gente não tem. Eu me lembrei dessa história que tem, uma vez, muitos anos atrás, veio um casal, eles eram médicos e tinha uma menininha, né? E a gente aqui na roça. A menina bem urbana mesmo, né? Morava numa cidade grande. E aí a gente tirava leite na época, aí o Link, nós pegamos o leite, colocamos na xícara. Aí o Link foi explicando para ela assim: olha, esse leite é o leite que tirou direto da vaquinha, que não sei o que e tal. E foi explicando, só que quanto mais ele explicava, mais cara de nojo ela fazia. Aí ela foi, sabe, que ele foi explicando como é que tinha o leite da vaca e tal. Aí ela virou e falou assim: "Ah, mas você não tem o leite de caixinha?" Porque, entendeu? Para ela, o leite de caixinha não vinha da vaca, vinha da caixinha, entendeu? Então, você não tem, às vezes, você não tem noção eu vim de São Paulo, aqui que eu tive mais oportunidade de estar com a natureza, mas quem mora numa cidade grande hoje, principalmente uma criança, só vive no celular, videogame, dentro de apartamento fechado, não tem esse contato com a natureza, né? Que aí você vai, e como a natureza te ensina de forma, às vezes até natural mesmo. Quando você vê, você já aprendeu, né? Ter essa questão do tempo, de que é hora disso, é hora daquilo. E aí a gente vai levando isso para a nossa vida, mas na cidade grande não tem isso, né? É muito pelo contrário, né? Na cidade grande, tudo tem pressa de acontecer, né? Numa grande metrópole, tudo é atropelado, né? O cara já sai de casa, tem que sair correndo, porque eu me lembro, e olha, nem tem muitos anos isso, nem tinha tanto trânsito igual tem agora, mas 5, 10 minutos eu tinha que sair correndo, porque senão eu pegava trânsito, né? E aí tudo isso vai te acumulando, né? Você vai ficando cada vez mais desconectado mesmo, né, da natureza, do cosmos, né? Então, o ciclo da chuva, dentro desse enigma aí, quando ele fala que tudo que está ativado na Terra é ativado no céu, e que é desativado na Terra é desativado no céu, ele está falando o quê? Do ciclo da chuva, que é aquela questão, né, que é a umidade que sobe, vira nuvem, a nuvem vira chuva e vai para os rios e vai sendo esse ciclo. É a chave do enigma para entender as virtudes do Pedro, porque naquela época o homem ainda não tinha interferido tanto na chuva, né, nesses ciclos. Hoje em dia, você não sabe, né? Faz as 4 estações num dia só. Mas antes não, era mais preciso, né? Havia aqueles 2 ciclos, né? Então, serve a primeira chuva outonal, né? O morê ou iorê, que ele chama, é a chuva temporã, que serve para umedecer o solo, que vai ser arado, que vai ser semeado. Se ela não tiver, se a terra não tiver úmida, você não consegue arar, e aí também não consegue semear. Depois que arou, semeou, é que vai dar um broto. Quando ela está pronta para dar o fruto, ela vai precisar de um novo estímulo da natureza, né? Que é a planta para ela se nutrir.
é onde a gente faz as duas adubações, né? A gente faz uma adubação de plantio e uma adubação de que eles chamam de cobertura. E aí vem a chuva serôdia, né? Ou malgoche, que é da primavera, que é em abril e maio. Então, a outonal é outubro e novembro, que é essa chuva, né? Hoje, inclusive, já amanheceu chovendo bastante. Essa época é a época da chuva, que é a época da floração, né? A minha jabuticabeira, eu continuo com fé que ela vai florir um dia. Ainda não. Essa semana eu já fiz outra adubação nela. Estou com fé. Mas ela, E aí coitadinha. a gente tem que fazer essa transposição, né, para a nossa vida, né? Que em relação aos ciclos da natureza, tem um tempo de Deus, mas em relação às nossas questões de convivência e a nossa harmonização enquanto humanos também, né? Existe um ciclo também que a gente tem que respeitar, que seria o tempo de cada um, né? Cada um E que vai os... dar as respostas a essa compreensão da lei maior dentro do seu tempo evolutivo, que a gente tem tanta pressa em atropelar isso, esquecendo também que nós também estamos no processo, né? Às vezes você tem um olhar para o outro como se o outro precisasse de mudanças, mas estamos todos juntos, misturados, cada um em um degrau diferente, mas todos eles dentro desse processo e como de existe um nível de mudança. competição muito grande entre os adultos, acaba criando isso nas crianças também. Eu me lembro, isso tem muitos anos também, um parente nosso, a menina era pequenininha, novinha, e o pai estava tentando ensinar ela a fazer o dois, sabe? Essas coisinhas que fazia, faz o dois, faz o dois, faz o dois. A gente estava viajando junto e tal, e ele passou a viagem inteira tentando a menina fazer o dois. E ela com dificuldade, né, de, né, articular os dedinhos assim. Na mesma hora que ela fez o dois, ele nem comemorou direito. Ele falou: legal, dois, tal. Agora faz o três. Falei, pô, aí eu, na época eu nem tinha conhecimento disso, mas eu falei assim, cara, vamos deixar ela comemorar pelo menos uma meia hora o dois? Que ela acabou de fazer o dois, vamos curtir o dois? Entendeu? Porque ela, do dois eu já queria o três. Então, você vê como é que existe, quer dizer, aquela coisa, né? Os pais competem e por conta disso os filhos também. E ele não sabe a maturidade que o filho está. Então, é o que ele vai falar, né? Como que as mães, os pais, né, pedem para os filhos, têm expectativas para os filhos que eles ainda não têm condição de dar. E a gente também em relação às outras pessoas, né? Aquilo, o entendimento que você tem de alguma coisa, principalmente esse entendimento que o evangelho vai trazendo para a gente, você não pode exigir que o outro tenha se ele não tem esse conhecimento, se ele não tem a maturidade para isso, né? Então, esse reino dos céus, essa chave, essa paciência que a gente vai tentar, que a gente que tem, uma pessoa que tem um pouquinho de entendimento, né? Que a gente é o mínimo que a gente tem. A gente tem dificuldade, imagine aquele que não sabe. E é muito perigoso, porque o que uma mãe fala para o filho, ele acredita, ele crê. Então, você colocar rosa, se você falar para esse menino assim, esse menino é preguiçoso, ele vai ser preguiçoso. Mas se você falar só, ele é corajoso, ele vai ser corajoso. E sem limite. Ele vai sair dando tapa em todo mundo. Então, você tem que tomar cuidado para você ter essa direção, né? Eu me lembro também uma vez, o meu filho estava saindo da escola, estava aquela saída da escola assim, eles pediram o menino, deixa eu levar o amiguinho lá para casa, aqui em casa tem piscina, né? Aí eu conversando com a mãe do menino, falei assim, mas aqui ele sabe nadar? Sabe perfeitamente. Ela falou assim, perto dele. Se sua mãe fala que você sabe nadar perfeitamente, o que que você fala? O que que você acha? Que você sabe nadar perfeitamente, né? Aí eu fiquei mais ou menos tranquila, mas fiquei de olho, lógico, não sou doida. Menina, aí eu falei, eles estavam, tinha uma boia dentro da piscina grandona, assim. Eles entraram na boia no rasinho e foram lá para dentro. Aí eu assim pensei assim, será que ele sabe nadar mesmo? Foi intuição. Eu falei para ele assim, pula aí, vamos ver. Ele pulou lá no fundo. Nadava tão perfeitamente quanto um martelo. Fundou assim, pum. A sorte que meu filho mais velho é muito rápido, né? Nem deu tempo. Eu estava de roupa, não estava nem de maiô, porque ia trabalhar, né? Se eu fui fazer o teste, ia deixar eles lá. A sorte que meu filho mais velho estava aqui, pumba, pulou e tirou o menino. Quer dizer, a mãe falou que ele nadava perfeitamente, ele falou assim: eu nado perfeitamente. Pulou, mas pulou assim sem. Mas onde ele nadava perfeitamente? Numa piscina de plástico dessas,
que ele, sabe? Então ele nadava. Aí depois, passou um tempinho, a professora me ligou, dizendo assim: olha, a mãe falou que ele nada perfeitamente, mas ele não costuma nadar em piscina funda, né? Ele nada nessas piscinas rasas de plástico, né? Que eles põem em casa. Eu falei: ah, minha filha, isso aí eu já descobri, que ele não nada perfeitamente. Mas entendeu como é que fica, como é que é perigoso o que você diz, o que você rotula. E o que você quer para o seu filho pode ser que ele não dê conta, né? Porque é o que a gente vai ver aqui, né? Então a gente não pode querer o fruto fora da hora, que ele fala, né? O agricultor não pode querer que o fruto, você não pode querer que agora, por exemplo, é de dia, você não vai, é de noite, você não pode querer ver a luz do sol. Tudo tem seu ciclo na natureza, assim como nós também, né? E aí ele vai para o livro Linha 200, capítulo 12, Paciência e Natureza, que a gente não Quem tem, se né? proponha a entesourar paciência, observe o livro da natureza. As nossas anotações podem parecer sinônimos do óbvio. No entanto, o óbvio, por ser simples, é aquilo que se faz habitualmente mais difícil de ser pesquisado e revisto. Isso aqui foi lindo, né? Que a gente acha assim, ah, isso aí é óbvio, mas é justamente porque é tão simples. Aí Hum. é difícil de você parar, questionar, analisar, né? Às vezes está tão evidente que você não dá a devida importância àquele detalhe que você tem que prestar bastante atenção nele. Ao sol, Você pode assistir um monte de filme sobre um monte de coisa, mas na hora que você vai viver é outra coisa, né? Você tem que trilhar aquilo. ao sol, por exemplo, dentro da noite, em determinado hemisfério, por mais se lhe peça luz plena e imediata, há que se lhe aguardar o reaparecimento, depois de algumas horas. Inútil rogar o fruto de certa árvore até o momento em que lhe será lícito surgir. Então, em qualquer situação, né, onde estiveres, com quem estiveres, não permita que as tuas experiências se façam exigências. Então, é interessante dentro desse processo, assim, que às vezes a gente quer, né, exigir uma coisa que adianta você querer que o sol apareça, né, À brilhe meia-noite, à meia-noite. Não, você tem que esperar observar, né? amanhecer, né? O próprio fruto, né? Às vezes você planta, igual você com a sua jabuticabeira, você planta e fica naquela ânsia, tem que crescer, tem que, né? E aí acaba que você atropela aquilo que é óbvio e deixa de respeitar aquele ciclo que acaba dando errado, né? Eu me aposentei assim, né, em educação, né? Eu era supervisora pedagógica de escola infantil e trabalhei muito tempo. E naquela época era assim, a criança podia entrar no primeiro período, depois segundo, terceiro, se ela fizesse a idade até 30 de abril, né? No prézinho lá, quando ia para a primeira série, aí a criança tinha que estar com 7 anos até 30 de abril. Hoje talvez a lei tenha mudado nesse sentido, né? Já tem um tempo que eu estou aposentada e tudo. Mas era muito interessante, que às vezes as crianças faziam um aniversário em maio ou em junho, a mãe, não, mas é só um mês. E eu lembro muito, fazendo esse estudo, eu lembrei de uma situação Aí vai perder que um ano. que eu era supervisora, e aí a mãe queria, porque queria que a filha acompanhasse as coleguinhas, que no prézinho, como era uma coisa assim mais tranquila, né? Não tinha essa exigência, mas quando era para a Na primeira primeira série, série, tinha que ter a na exigência, idade. só podia entrar. Aí, na época, tinha até um teste psicológico que a criança fazia, e se ela apresentasse determinados quesitos, aí ela podia ser matriculada através desse teste. Mas eu lembro direitinho, numa conversa que eu tive com a mãe, eu falei, olha, ela é realmente a sua filha, é inteligentíssima. Era uma criança realmente inteligente. Acompanhava as amiguinhas todas. Mas eu, se eu fosse você, sabe? Eu Esperava. não colocava, esperava o tempo. E aí a mãe, a gente, enquanto mãe e pai, o que que você quer? Você quer atropelar, né? Porque você não quer deixar.
Para o trás. seu, o seu filho sendo o último da fila. Você quer, né? É como a Salomé lá, né? Você quer os filhos Da esquerda à direita. na esquerda e na direita. E aí ela fez isso. Mas acontece assim que dentro da proposta a menina realmente tinha, acompanhava direitinho, mas ela tinha uma coisa, uma deficiência no lado emocional. Hum. Então, assim, jogava com dificuldade, sabe? Ia fazer dever, e você via claramente que ela não estava pronta. Aí o que que aconteceu? A mãe insistiu, pagou uma psicóloga, fez o teste realmente não deu nenhuma, em termos de cognição, ela tinha, estava tudo ali, pronto e tudo, mas ela não foi capaz de ver essa fragilidade. Aí foi, o que que acontece? A menina começou a dar problema. Hum. Não porque tivesse dificuldade. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, tudo como os outros. Mas o lado emocional Ficou não deu complicado. conta, ficou complicado, não deu conta daquela situação. Então, ela realmente, assim, a menina, ao invés de avançar, começou a regredir, começou a não querer ir na aula, sentia mal, passava mal todo dia para não ir. Então, são questões assim que às vezes a gente tem que ter esse entendimento, né? Que não é o tempo ainda. Ah, mas é o tempo da coleguinha que está mais ou menos na mesma idade. Não, mas E você tem que daquela imaginar que a mãe criança também estava específica. fora do tempo de entender isso. É. Então, assim, o É. quanto que às vezes você agrava uma situação por essa incapacidade, né, de saber esperar o tempo de Deus, esperar o devido amadurecimento, né? É complicado, né? E às vezes a gente faz isso, a gente E as coisas que atropela acontecem muito, no né? meio do caminho. Por exemplo, ele fala da manga, né? A manga, por exemplo, ela dá a flor, depois ela dá o frutinho. Mas se a manga tiver miudinha ainda, bem pequenininha, e ventar muito, cai tudo. Já aconteceu várias vezes aqui em casa, que tem muita mangueira aqui. Aí derruba. Aí dá uma pena, né? Você fica pensando, ah, meu Deus. Tava uma promessa enorme, né? De muita manga, cai tudo. E aí perde, né? Perde muito. Só fica as fortes, né? As E que a estão. gente vê muito isso hoje, né, Rita? Porque como a gente desrespeita os ciclos, né, da natureza, então esse processo de chuva, a questão ambiental, a poluição, a gente está alterando muito isso tudo, né? Então, na cadeia de produção da semente, dos alimentos e tudo, isso tudo está. É chuva na hora errada, é sol demais, ou depois a seca intensa, mas tudo isso é criação nossa, né? Não é criação de Deus. Se a gente aprendesse como Pedro aprendeu, né? É, Talvez a nossa liderança aí fosse bem melhor, né? liderar é complicado. Aí ele vai para o livro Paulo Estevão, né? Segunda parte, capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. Que aí o João Marcos tá. Eu não sabia que o João Marcos depois seria o evangelista Marcos, você sabia? Do livro? Eu não E, sabia, né? Você sabia? Então, é lá no livro Paulo Estevão, né? Ele tinha, João Marcos tinha 13 anos, e a sua mãe, Maria Marcos, não teve esse entendimento, que ele ainda era um menino, porque eles estão lá, ela é irmã do Barnabé, né? O Barnabé é tio do João Marcos, e eles estão, o Paulo e o Barnabé estão hospedados na casa dela, e eles estão combinando a primeira viagem que eles vão sair, vão para pregar, né, o evangelho no Mediterrâneo, vão sair de Jerusalém, e vai ser uma viagem difícil, com certeza, né, naquela época, então, com o cristianismo sendo perseguido, e aí ela vendo Paulo, né, tão um orador brilhante, a vida vendo como é que Paulo, ela é cristã, o que que ela pede? Ela pede pro Paulo e Barnabé levarem o menino no coisa, né? Aí quer ler aí? Pode ler, só para explicar um pouquinho. Maria expôs ao irmão o seu grande sonho. É o sonho Dela, da Maria, tá, da, gente? Dela, olha. Queria dar o filho ainda muito jovem a Jesus. Ela que queria, viu?
De há muito vinha preparando o menino para o apostolado. Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. A questão do entusiasmo, né? O jovem, a seu turno, seguia as conversações, mostrando-se satisfeito. Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. João disse bondosamente: Sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente, algo perturbado. Mas como define teus propósitos? Eu achei interessante aqui, quando ele fala, né, pergunta para o João Marcos como que ele definiu os seus propósitos. O Rita, a maior parte de nós estava fazendo essa análise. É, não A tem gente não definição. traça um propósito de vida. A gente deixa se arrastar pela força da multidão. Você perguntar para alguém assim, qual que é o seu propósito? Muito pouca gente vai ter condição de te responder isso. As Não tem pessoas vão te planejamento, responder nada, né? a respeito de alguns sonhos. Ah, eu quero viajar bastante. Viajar bastante não é um propósito de vida. É um planejamento que você fez para férias, mas não é um propósito. Um propósito pode ser assim, quero viajar bastante para É, atingir determinada meta, né? Então, o quanto que a gente é equivocado, a gente tem que, enquanto esse espírito, perceber que todos nós temos que ter um propósito de vida. E aí ele e aí, continua. quando você tem um propósito, por exemplo, às vezes até materialmente mesmo falando, eu quero comprar, vamos fazer, eu quero comprar uma coisa que custa R$ 1.200, né? Aí eu tenho que pensar assim, quando que eu quero comprar? Quanto que eu tenho para guardar por mês? Então eu quero comprar, nós estamos em janeiro, nós estamos em novembro, vou comprar em novembro do ano que vem, pro próximo Natal. Tá, então é R$ 1.200, dividido por 12, 120, né? É isso? Não, 100, né? Sei lá, agora eu fiz confusão. Dividido por 10. Matemática. Se eu vou comprar daqui a tanto tempo, quanto que eu tenho que guardar por mês para poder comprar? Então, isso é planejamento. Agora, o que que você vai fazer, como que você vai fazer, até numa equipe mesmo, você tem que falar, olha, nós vamos fazer isso, tá? Como que nós vamos fazer? Que dia que nós vamos começar? Quem que vai fazer o quê? Que aí você tem um propósito, mas até coletivo mesmo, né? Eu lembro do chá, né? O chá tinha o propósito do chá, que a gente, cada uma fazia a sua parte, cada um fazia alguma coisa, para que aquilo acontecesse. Então, dentro desse processo, a gente tem que entender que tem um tempo para as coisas acontecerem. E quem vai fazer o quê para poder acontecer? Agora, se você cai de paraquedas numa coisa, e sem você planejar nada, Qualquer vento te empurra para qualquer lugar. aí você, Se aí você você não não tem tem um propósito, uma meta, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer vento te desvia do caminho. do caminho, perigoso, né? Então, aí ele continua para João Marcos, ó, mas como define teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória. Respondeu um tanto acanhado sobre o exame daquele olhar ardente e inquisitor. Saulo refletiu um instante e sentenciou: Teus títulos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão da glória mundana apenas chega após o serviço. O jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundeza dos conceitos, acrescentou: Sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação. Teve um dito alegre e depois acentuou: Sim, as mães nos desejam todas as glórias deste e de outro mundo. Por elas nunca haveria.
homens perversos. Todos silenciaram, mas Saulo continuou em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças, a finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. Aqui eu achei bonito, porque Paulo Faz já uma foi, previsão, né? já fez uma previsão, né, do futuro, né? Futuros triunfos. Não Eu era achei agora. muito interessante quando ele fala aqui, atrás, né? Aqui, olha, a mínima expressão da glória mundana. Aí ele está falando da glória do mundo, né? Apenas chega após o serviço. É. Então, Se na vida se material é as assim, na coisas espiritual não é diferente, né? se as coisas na vida material são assim, que dirá, né, na vida espiritual? Qual a dificuldade aí, nesse percurso, né? E aquilo, né, ele viu, ele percebeu, João Marcos, na época, tinha o quê? 13 anos. E como que uma pessoa, né, 13 anos, né, ela vai ter entendimento disso? Então, antes da glória, né, teria muito que existir muito sacrifício, né? E a gente sabe na história, né, que ele realmente, o que que aconteceu? Ele não deu conta. Ele não deu conta, né? Voltou. Ele volta, mas volta sozinho, né? Porque aí Paulo, o Barnabé quer trazer ele de volta, né? Porque é tio também, né? Tem aquele amor do tio, quer trazer ele de volta, e ele falou assim, não, ele veio porque quis, agora ele vai sozinho de volta. Então ele aprende também, né? Naquele momento, né? E, e ele lembra também, né, que na hora que ele fala aqui de Tiago, né? Que o Tiago continha vinagre, porque a Salomé pede para que coloque João um à esquerda, um filho à esquerda, outro à direita, né? A história é conhecida. E aí Jesus pergunta, por que será que eles podem beber do meu cálice? E aí, pelo que ele fala aqui, Jesus acabou atendendo, né? Porque Tiago foi o primeiro a ser, a ser executado e João foi o último a morrer. Então, ficou um à esquerda, um à esquerda, outro à direita de Jesus, né? Mas dentro de quê? Do processo do sacrifício mesmo, né? Do sacro ofício de seguir o Cristo, né? A glória, a gente confunde muito, né? Porque a gente acha que a glória do mundo, né, é o aplauso, a facilidade. E não é, né? A glória do Cristo, né? Ela realmente é sofrer e sofrer por amor, né? Ter condição de dar esse testemunho, né? Eu gostei também aqui quando ele falou, né? Quando a questão do entusiasmo, né? Da Maria. E ele falou que lá no livro dos médiuns, que existe uma pergunta, né? Que pergunta qual é o maior inimigo da doutrina espírita? É o espírito entusiasmado, excessivamente animado, sem noção de horário, de tempo, de maturidade do outro. Então, a gente vê muito isso na doutrina, né? Aquela pessoa que chega assim, ela quer tudo, ela tem nossa, um Ela pega tudo para entusiasmo fazer, aí não dá conta, né? adiante, né? Aí abraça um montão de coisas sem ter essa maturidade para entender o tempo do outro, a dificuldade do outro. E ela estabelece para a doutrina um padrão, né, de vida segundo o seu entusiasmo. Aí ela quer que todo mundo faça aquilo que ela acredita como correto no tempo dela, né? Eu tenho muito isso comigo, sabe? Eu tenho uma certa impaciência com as questões. Aí hoje, claro que com o estudo, né? Esse tempo todo Ah, de mas a miudinho que gente, a gente tem, né, mas a Rita? gente ainda tem, Tem né? que fazer essa Porque diferença, a né? gente pode até não demonstrar. O problema maior é esse, né? A gente já não demonstra impaciência, mas acho que ainda tem. Que no fundo, se você pensou, mas como que uma pessoa pode pensar, fazer isso, né? Você, nesse momento, você já perdeu a paciência. Quando você pensa, porque não é na hora de falar ou na hora de fazer, porque às vezes até você engole, né? Mas não é engolir. Engolir é diferente de entender.
acho que a gente, a maior parte das vezes, a gente está engolindo as coisas. E quando é o tal do sapo, né? E aí ele fica entalado aqui. Uma hora ele sai, né? Achei uma leitura muito interessante que fala o seguinte: olha, você não é uma entidade isolada, mas uma parte única e insubstituível do cosmos. Então a gente é único, né? Não tem ninguém igual a nós. Não se esqueça disso. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Mas aí a leitura continua falando, por exemplo, que você tem que ter bem claro que são os seus propósitos. Por exemplo, se você é filho, você tem que ter compreensão que o seu papel é de filho, mas que existe um pai. E na maior parte das vezes você acha que aquele pai, né, agiu erradamente, né? Que aí a gente estabelece um julgamento e bota a culpa dos nossos fracassos no outro. Aí fala assim, ó, a ordem divina não designou pessoas ou circunstâncias de acordo com o nosso gosto ou a nossa preferência. Quer você o considere agradável ou não, está falando no caso do pai aqui, né? Esse homem, afinal de contas, é seu pai e você deve seguir todas as suas obrigações filiais. Então, a gente estabelece julgamento do pai, mas não cumpre as Do obrigações papel de nossas, que filho. são a de filho. É o papel de que cada um. É o propósito. Eu tenho propósito. Nesse momento, eu sou filho, então eu tenho que agir como filho e o pai tem que agir como pai. Sua meta pessoal deve ser a de buscar harmonia com a própria natureza. Aí é a questão do Pedro lá que conseguiu fazer isso, né? Esse é o verdadeiro caminho para a liberdade. Deixe que os outros se comportem como quiserem, pois seja como for, não está, isso não está sob seu controle e, portanto, não é de sua conta. Compreenda que a natureza como um todo está ordenada de acordo com a razão, mas que nem tudo na natureza é razoável. Quando procuramos agir fielmente, como pessoas sensatas e decentes, buscando conformar nossos atos e intenções à vontade divina, não nos sentimos vitimados pelas palavras ou atitudes dos outros. Na pior das hipóteses, essas palavras ou atitudes nos parecem cômicas ou lamentáveis. Então, quer dizer, quando a gente está em sintonia com esse nosso propósito divino, a atitude do outro não vai influenciar nós, porque o nosso compromisso é com a nossa. É, tem Achei que bonito respeitar, isso. né? E na relação de pai e filho, por exemplo, tem aquele momento que o pai fica mais velho, mais frágil, e que esse papel vai trocar, né? Então, os dois também têm que entender que tem um momento que tem o reverso da medalha. Um vai ter que aprender a obedecer, né? Não mandar, né? Mas coordenar a vida. Até essa semana nós estamos montando a loja nova e eu fui lá para ajudar. Eu não posso chegar lá como por exemplo, eu trabalhava no escritório, né? Então o escritório era eu que como dizia tudo onde é que estava. As coisas mudaram. Eu não estou indo mais. Eu ainda trabalho lá, mas à distância. Então eu cheguei lá meio que tipo faxineira mesmo, entendeu? Eu vou limpando, vocês vão colocando as coisas no lugar. Adianta eu dizer aonde que vai colocar as coisas? Entendeu? Agora a gerente lá é outra, não sou eu mais. Então você tem que colocar, né? Então, o tempo todo que eu fiquei lá, eu fiquei só mais num serviço assim, mais de obedecer o que elas queriam, onde que elas queriam que colocasse. Lógico, posso dar alguma ideia e tal, mas não posso chegar lá querendo mandar. E assim o pai com o filho também. Tem um momento que você tem que entender que você vai ter que obedecer o filho, porque você já não tem mais a cognição própria para isso, já não tem mais a força para aquilo. Os papéis vão se alterando e a gente tem que respeitar esse tempo, que é isso que a gente às vezes não faz, né? É muito difícil de você aceitar esse tipo de mudança, né? Mais alguma Aí coisa ele desse vai para o texto? livro Emmanuel, o Aloysio colocou na descrição, Rita, Tá errado, capítulo é. 2, Não, eu excelência, vi. mas está aí.
Está errado, tá? ele voltou, é do livro Paciência e Natureza, linha 200, capítulo 12. Considerando, né, que o espírito de sequência é isso. Considerando que o espírito de sequência assinala todas as criações da vida, a impaciência, muitas vezes suscitando irritação e inquietude, cólera e delinquência, decorre de nossa incapacidade de entendimento acerca de situações e pessoas. Não solicitará atitudes de elevação daqueles que ainda não assimilaram os ingredientes espirituais indispensáveis para constituí-los, e nem pedirás autocomportamento nesse ou naquele companheiro que ainda não se habilitaram para isso. Onde estiveres e com quem estiveres, não permita que as tuas esperanças se façam exigências. É isso, né? Ah, e como que a gente exige? Você quer que o outro. E a gente mesmo, né? Eu fico pensando assim, do mesmo jeito que eu quero que o outro, né? Os amigos espirituais que estão lá do lado de lá devem falar: nossa, como que a Neuzélia é trabalhosa, gente. Eu estou lá insistindo, estou mostrando o caminho, o evangelho, tem contato com o evangelho todo dia, né? O que a gente tem, que a gente busca estudar. Mas ainda assim, como que é difícil, né? Assimilar Eu acho que é isso difícil tudo. você se posicionar, entender que sempre tem alguém acima. Se a gente sentisse esse amparo, se a gente percebesse certas coisas com mais clareza, a gente veria isso. Sempre tem alguém acima, né, que tem uma maioridade, tem mais maturidade que você, que está te amparando, assim como tem gente abaixo, não abaixo, mas com menos entendimento para quem você pode amparar. E é assim que funciona, né? É a lei da cooperação. E é assim que nós vamos caminhando juntos. Quando você tem essa ideia, né? Aqui, ó, no livro Fonte de Vida fala, capítulo 21, maioridade, ó, o menor é abençoado pelo maior. Sempre assim, né? Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer o seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico, faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder, abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converter em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos em condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior, né? É uma lei que se a gente obedecesse, fizesse, é uma engrenagem que a gente às vezes não não obedece e aí o carro desanda. É basicamente isso. No livro Segue-me, tem uma parte que fala assim, ó, o benfeitor fala o seguinte para a gente: acreditar, mas acreditar mesmo, que nada conseguiremos de bom perante o Senhor sem humildade e paciência, tolerância e compreensão, uns diante dos outros. Então, o tempo todo a gente está, né, se relacionando com o outro, mas se a gente não usar, né, a humildade, a paciência, a tolerância e a compreensão, para entender assim, que não é com imposição que a gente vai conseguir as coisas, né? Ajudar, aí o André Luiz fala, ó, ajudar não é impor, é amparar substancialmente,
sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. É uma outra coisa que a gente tem que eu acho muito errada não, que a proposta divina mostra para a gente. Sem prurido de personalismo. Eu não sou detentor de verdade nenhuma. A verdade é do Cristo, e a do Cristo é compreensão e fraternidade sempre. E aí a gente é um erro nosso grande quando a gente pensa assim: ah, mas eu estou fazendo tudo pelo outro. Eu não tenho que fazer tudo pelo outro, que isso daí é uma forma de violentar o outro. A gente tem que amparar, ajudar para que o outro cresça e faça por si mesmo. É o equívoco que ele fala, né? A Maria, por exemplo, quando ela interrompe a pregação de Jesus lá, e que ele pergunta, né? Falam com ele, né? Sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Quer dizer, ela interrompeu um momento dele de pregação. Ali ela estava agindo como o quê? Como a mãe, né? Esse amor de mãe que somos nós, né? É porque o que Ainda ele falou, né, somos, que o amor de mãe pode ser o maior do mundo, mas não é o melhor do mundo, que é o melhor do mundo né? é o Desde Jesus. amor E cristão, né? quando Jesus na cruz, né? Ela, ela Entrega entrega o filho, então aí ela compreendeu, né? o O amor amor de cristão. Deus, o amor cristão. E às vezes a gente faz isso. A gente quer, por exemplo, dentro desse amor de mãe que a gente quer conduzir, você quer o quê? Ah, você quer fazer tudo. E fazer tudo não é o melhor. Então, você tem que criar condições para você e para o outro, que cada um seja único, livre e fazer as coisas no seu tempo, né? Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino de compreensão e de paz. Muitas vezes a gente, né, enquanto pais e mães, a gente ensina ferindo. Mas esse orientar amorosamente que o André Luiz fala aí, ele tem um peso assim, muito grande, né, em termos de compreensão. Você fazer aquilo por amor, acreditando que o tempo é do outro. É que você pode ver, a intenção da Salomé não era ruim, né? Ela só que era um sonho dela, que não era É, necessariamente do menino, que o menino achava que era dele também, porque ele não tinha a menor noção do que ia acontecer. Ele achava que era uma glória, né? Ah, é uma glória, né? Seguir o Cristo é uma maravilha. Para ele era um passeio no parque, só que a hora que chegou lá, começou, a coisa apertou, não é? Ele não deu conta. Então, é o que ele fala, é não permitir que os nossos sonhos de pais e mães se tornem exigências para os nossos filhos, tá? De algo que eles não vão dar conta depois, né? me lembrei aqui de um detalhe que aconteceu aqui. Eu tinha uma amiga que a filha dela passou por graves problemas de saúde. Ela trabalhava comigo, e aí a menina foi recuperando com muitas dificuldades e tudo. Mas aí teve um dia que ela falou comigo: ai, Neuzélia, eu conversando com ela, Neuzélia, não aguento mais pagar promessa, porque todo mundo fez promessa para que eu Para ele pagasse cumprir. quando ficasse boa. Então, olha só como que a gente entra num processo de irracionalidade, Hum. né? Não que ela era uma pessoa devota, religiosa, mas ela falou: foi demais, saiu, não estou dando conta, porque as situações e as A minha exigências são avó, muitas. a minha avó fez uma promessa de me vestir de Santa Rita de... Eu tinha 7 anos de idade. De vestir de Santa Rita de Cássia. Fizeram a roupa direitinho, aquela roupa quente de freira, né, que é de Santa Rita. E me levaram para uma cidade pequenininha lá, Santa Rita de Caldas, que chamava a cidade, lá no interior de Minas. Só que antes eles foram viajando e passando na cidade. Cada cidade que passava, cada lugar parente que visitava, me vestia a tal da roupa para mostrar como é que era. Aí vestia a roupa, tirava a roupa, vestia a roupa, tirava quente, um calor que Deus manda. E aí, é, no dia também foi uma coisa, eu me lembro uma coisa, ficou na minha memória aquilo, eu lembro direitinho. Era um lugar, não tinha lugar na cidade nem para trocar de roupa, custamos. Aí eu tinha que beijar o pé da santa lá dentro da igreja,
uma fila enorme, um calor, e eu vestida de Santa Rita. Neusélia, até hoje, roupa preta, assim, eu fiquei com trauma de roupa preta, sabe? De olhar para o ombro, assim, aquele negócio tá preto, assim. Por conta disso, porque acho que a minha mãe tinha tido algum problema de saúde e a minha avó, tadinha, né, na boa, fez a promessa de me vestir de Santa Rita de Cássia. Quer dizer, para mim foi um sacrifício enorme, mas para mim, né, que eu tinha 7 anos de idade só, pensa bem. Ficou bonitinho, né, dele. Pior que eu não tenho nenhuma foto. Acho que na época ninguém tirou foto, porque eu não lembro de ter visto. Mas eu lembro assim, direitinho tudo, de como foi ruim para mim, entendeu? Como é que foi? Eu aceitei, né? Mas dizer que eu estava gostando, jamais, né? Então, às vezes, você tem que pensar nisso, né? Aqui, No vamos livro encerrar, que tá Ceifa na de hora. Luz, eu Ah, vou só ler um pedacinho assim, olha. Quanto mais adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que muitos espelhamos uns dos outros, não para criticarmos, mas para entendermos através da bendita reciprocidade, nos vários cursos da tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Então, quanto mais a gente se conhece, maior a obrigação de entender o não, outro nessa e troca você vê como é que é fraterna. importante o humildinho, porque eu vou ler o versículo para a gente ver como é que no começo, na hora que a gente leu a primeira vez, não entendeu nada, e agora a gente está entendendo pelo menos uma boa parte. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado dos céus. Né? Como é que a compreensão do versículo mudou depois do estudo e por que que o estudo é tão importante, né? Principalmente ele sendo assim mais minucioso. Ele Vamos ser? fala do Tom Jobim também, né, na É, música, né? é. Olha que chuva boa, prazerosa, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira. E hoje está chovendo mesmo. Hoje É, está. hoje foi. Esses dias têm sido de muita chuva, né? Eu não escolhi hoje nenhuma poesia, nem Ai, que nada, chique. mas eu escolhi uma curiosidade sobre o girassol. Hum, O girassol, ele é tido como a flor da felicidade, porque ele tem um sentimento assim, ele é leal, de entusiasmo e de vitalidade. E para o girassol amadurecer e buscar tudo isso enquanto a flor da natureza, né? No seu amadurecimento, ele busca a só. luz do sol. Mas é um detalhe básico. O que que ele faz no dia nublado? Olha um Ele para o se outro, né? volta para o outro girassol para buscar a luz do outro. Então, nosso desafio na vida é É, que possamos buscar a luz e ser a luz. vencer a Uma luz. semana de muita paz para todos nós, que assim Até seja. até semana que vem, se Deus quiser.